Bom, galera, vamos voltando então, mais uma aula de história. Agora vamos atacar de história do Brasil. Show de bola, galera? Na última aula a gente falou sobre o período regencial e alguns tópicos do segundo reinado. Hoje nós falaremos sobre outros tópicos e vamos fechar então o período imperial. Galera, no vestibular, o período republicano, de longe, é o que mais aparece em todos os vestibulares. A gente sempre vai encontrar mais questões relacionadas à república do que questões relacionadas à colônia e a império. Agora, dos temas do império, qual o mais presente nos vestibulares? A Guerra do Paraguai. Certo? A Guerra do Paraguai é figurinha carimbada em tudo que é vestibular. Então eu preparei hoje, praticamente, a gente vai ficar batendo só nele. A gente vai discutir aqui bastante a Guerra do Paraguai. Rapaziada, para entender a Guerra do Paraguai, a gente precisa conhecer a formação desses países. Certo? Galera, presta atenção. Eu não sei se vocês sabem que assim, a gente tinha o Brasil, aqui embaixo, né? Brasil que é colônia de Portugal, Brasil. Aqui embaixo a gente tem o vice-reino do Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino de Nova Granada e aqui em cima o vice-reino do México. Ok? Então você tem... É porque eu desenho o mapa muito bem, então desisti, eu transformei o Brasil numa bolinha, tá? E assim, se eu tentar desenhar o mapa da América do Sul, vai ficar uma coxinha de galinha igual, então deixa quieto. Galera, assim, ó, o que eu estou mostrando para vocês é que enquanto o Brasil, ele era administrado por Portugal como uma coisa única, né? Nós éramos colônia de Portugal, né? Uma colônia única, com uma administração central através do governo geral, correto? A América Espanhola era dividida em vice-reinos. Então a gente tinha aqui em cima o vice-reino do México, o vice-reino de Nova Granada, ali na América Central e no começo da América do Sul, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Prata. Bem, galera, tem uma parada muito importante que é a bacia do Prata, né? Que ele vai entrar aqui entre Uruguai e Argentina. Só que aí que tá. Para a gente entender a Guerra do Paraguai, a gente primeiro precisa conhecer as questões relacionadas às guerras da Cisplatina. As guerras que disputavam a hegemonia dessa região, que é a região do Prata. Porque assim, galera, o rei da Espanha deu à sua filha, Carlota Joaquina, a província da Cisplatina. Vocês sabem onde fica hoje a província da Cisplatina? Como ela se chama hoje? Uruguai. Então entendam, quando o Brasil se fez independente, nós tínhamos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na província do Paraná, província do Rio Grande de Santa Catarina, província do Rio Grande do Sul, e embaixo dessa província, a província da Cisplatina. Então assim, o Brasil fazia, sim, tinha parte da influência na Foz do Prata. Por quê? Aqui a Cisplatina era nossa. A Guerra do Paraguai, para ser entendida, como eu falei, a gente precisa entender como a Cisplatina virou Uruguai. Na verdade, a gente vai ter uma série de guerras aqui de independência, ainda no primeiro reinado, e no segundo reinado a gente vai ter outras guerras. Tá? Isso aí vai aparecer, é a Guerra de Aguirres, Guerra de Oribes, Guerra de Aguirres e Guerra de Rosas. Que são as três guerras da Cisplatina. Ok? Essas guerras vão dar origem ao Estado do Uruguai. Né? Vão consolidar o Estado do Uruguai, o país Uruguai. Correto? Qual era a questão? Galera, o seguinte. Qual é a importância da Foz do Prata? Você vai escoar todas as riquezas do interior da América do Sul, sai por aqui, e também para compra, né, para venda de produtos ingleses na América, eles vão entrar por aqui. Então, a porta de entrada e de saída de produtos para o interior da América do Sul, para essa região aqui de baixo da América do Sul. Ok? Então, você controlar essa bacia era extremamente importante para você conseguir tarifas alfandegárias mais interessantes. Não pagar essas tarifas alfandegárias, principalmente.
Show de bola, galera? Entendido até aí? Tranquilo? Bem. Mas por que isso aqui tem a ver? Tem muito a ver. Quais são os 3 países originários da fragmentação do Vice-Reino do Prata? Argentina, Paraguai e Uruguai. Certo? Argentina e Uruguai já haviam, junto ao Brasil, feito guerras, disputado a hegemonia nessa região do Prata. Ok? E o Paraguai ainda não. Mas por que o Paraguai não entrou nessa disputa se o Paraguai não tem porta de saída para oceanos? Aí a gente precisa conhecer um pouco do histórico do Paraguai. E para você entender por que eu estou falando tudo isso, galera, porque qual é a causa da Guerra do Paraguai de fato? A disputa pelo controle da região do Prata. A disputa dessa região aqui que eu mostrei para vocês é a causa real da Guerra do Paraguai. Show de bola? Então por que o Paraguai deixou isso aqui acontecer para depois entrar nessa disputa? Por que ele deixou o equilíbrio ser montado entre essas 3 nações para depois entrar nessa disputa? Bem, para ter essa resposta a gente precisa conhecer o processo de independência do Paraguai. Galera, o Paraguai se tornou independente e colocou Rodrigues de Francia como presidente. Esse cara fechou o Paraguai o comércio internacional. O Paraguai não comercializava com seus vizinhos. Ele basicamente fez do Paraguai um grande país feudal, com grandes fazendas, fazendas meio que autossuficientes, certo? Então grandes latifúndios. Galera, pelo amor de Deus, não me fala que o Paraguai é feudalizado, não é isso que eu estou dizendo. Estou comparando, né? Assim, dizendo que são grandes terras, né? Que são latifúndios, que a gente vai ter ali, né? Uma mão de obra que vai trabalhar para o dono desse latifúndio, aquela coisa toda, algo que lembra o feudalismo, certo? E assim como lembra o feudalismo a forma econômica que rolava ali, também lembra a falta de atividade comercial, que a gente já viu aqui, que quanto mais se desenvolve a atividade comercial, menos eu tenho atividade feudal. Maravilha, galera? Quando isso começa a mudar? Praticamente 30 anos depois, quando Antônio Lopes assume o governo, certo? E começa a comercializar com seus vizinhos. Só que, de fato, esse comércio vai se avolumar quando o filho de Antônio toma o poder, que é Solano Lopes. E é Solano Lopes o cara que vai fazer uma série de transformações no Paraguai, como dar início ao processo de industrialização, vai erradicar o analfabetismo no Paraguai, e vai estatizar essas fazendas, esses latifúndios, e vai fazer um tipo de reforma agrária, vai doar pequenas terras para os agricultores. Quer dizer, doar não, porque a terra é dada do Estado, né? Vai permitir que os caras trabalhem nessa terra. Galera, quem é que não vai gostar nada dessa história de industrialização? A Inglaterra. Por quê? Porque era ela que vendia produtos para a América do Sul. E muito mais do que isso, ela via no Paraguai um exemplo a ser seguido por outras nações. Isso não poderia acontecer. Mas a Guerra do Paraguai, ela eclodiu porque a Inglaterra pressionou o Brasil, a Argentina e o Uruguai? Não, galera. Isso pode entrar como uma soma, pode somar. Mas a causa, de fato, é o seguinte. Um país que quer industrializar, necessariamente ele quer exportar. Se ele quer exportar, ele vai precisar do quê? De uma saída para o oceano. Galera, o Paraguai está mais ou menos, né, assim, se você pensar o Pacífico e o Atlântico, o Paraguai está mais ou menos no meio, né? Então ele pode sair tanto para cá quanto para cá, correto? Olha, até pode, né? Mas tem só a Cordilheira dos Andes aqui, né? Só. Né? Quem sabe ele faz um túnel, né? Assim. Não, aqui não dá, então esquece o Pacífico. Eu tenho que sair para o Atlântico. Quais são as 2 formas que eu tenho de sair para o Atlântico, galera? Ou desço pelo Prata, foi aquilo que eu discuti com vocês, ou atravesso o Brasil. Né? Pelo Mato Grosso, vou sair lá no Atlântico. Ok?
Pergunto. Argentina, Uruguai e Brasil, que estavam mais ou menos equilibrados nessa região. O Brasil tinha os últimos portos. O Uruguai tinha a margem superior. A Argentina, né, o Uruguai tinha a superior, a Argentina a inferior. O Brasil tem os portos. Vocês acham que essas três nações vão conceder livre navegação para o Paraguai aqui? Nunca, né? Então, Solano Lopes. Olha só quem está ali, a minha baixinha linda. Tudo bom, Josi? O que vai acontecer? Solano Lopes vai dizer o seguinte, nego, ó. Se vocês não querem... Vamos lá, agora eu vou fazer o sul da América do Sul. Vocês vão entender porque que eu não desenho. Ó o sul da América do Sul aqui, ó. O sul da América do Sul. Tá? Então tá aqui o Paraguai, né? Aqui está o Brasil, Papo 1, aqui está o Paraguai, aqui está a Argentina, aqui para baixo, né? A Argentina, e aqui o Uruguai. Legal, né, cara? O cara disse o quê? Daqui para baixo agora é Paraguai. Deu. Simples assim. Projeto Paraguai Maior. Pronto, agora não tem mais isso aqui. Agora isso aqui é Paraguai. Certo? De cara, invade as províncias argentinas de Corrientes e Entre Rios e invade o Mato Grosso. Começa a Guerra do Paraguai. Show de bola? Tranquilo? Pergunto aos senhores, o Paraguai tinha exército para bater em todo mundo? Mas ele achava que tinha. Antônio Lopes, o pai de Solano, falou uma vez para ele o seguinte: meu filho, faça o que você quiser, mas não entre em guerra contra o Império Brasileiro. Por que não entra em guerra contra o Império Brasileiro? Porque nós temos um exército muito grande e poderoso? Não, nem exército a gente tinha. Nosso exército vai ser montado aqui, a gente vai discutir isso. Então por que, se nós não tínhamos um exército forte e poderoso? Hein, galera? Qual é o grande problema? É que tem gente pra diabo, né? Tu mata, a gente manda mais. Manda mais. Né? E vai mandando gente, dá-lhe matar gente, vocês vão matando e a gente vai mandando, não dá nada. Né? Escravo para ir para a guerra mesmo aqui, a gente tem assim, ó, um monte, né? Inclusive foi, sim, teve a participação de negros na Guerra do Paraguai, coisa e tal. Aliás, a participação dos negros, mas deixa eu discutir isso depois. Então tá, né? O projeto Paraguai Maior, Solano Lopes buscando uma saída, invade Mato Grosso, as províncias de Corrientes e Entre Rios. Brasil, Uruguai e Argentina vão se unir no que a gente chama de Tríplice Aliança. Pelo amor de Deus. Quem colocar Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro batendo no Paraguai, tá? Eu vou amarrar o nome na boca do sapo e não vai passar nem para a biblioteconomia noturna com cotas, tá? Beleza. Tá joia, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Bem, então é formado. Aí que tá, essa história Voluntários da Pátria é muito interessante. Galera, o Brasil tinha exército? Não. O Brasil não tinha um exército. Se o Brasil não tinha um exército, quem é que defendia o Brasil? Uma coisa criada pelo padre Diogo Feijó, que a gente viu na aula passada. Qual? A Guarda Nacional, né? Existia a Guarda Nacional. Então é o seguinte, para a formação do nosso exército, isso aqui continua existindo, mas perdeu totalmente a credibilidade, e a gente começou, então, a montar o nosso grande exército. Só que tem que alistar a raça. Aí se fez, então, a campanha Voluntários da Pátria. E um monte de gente foi lá se alistar para virar soldado, para lutar na Guerra do Paraguai. Só que o pessoal começou a morrer e o pessoal começou a não ser mais tão voluntário, né? Então, o camarada saía para fumar um beck, era preso pela polícia, ia para cadeia? Não, voluntário da pátria, né? Então, bom, assim, o cara roubava a galinha, pá, voluntário da pátria. O cara xingava a polícia, pá, voluntário da pátria, né? Melhor do que cadeia você morrer no Paraguai, né? Morrer lutando ali não no Paraguai, porque no Paraguai a gente morreu muito pouco. A gente morreu mais foi no Mato Grosso mesmo. Né? Depois que a gente invadiu o Paraguai, praticamente não perdeu soldado. A gente perdeu mais soldado lutando no Brasil ainda, né? Galera, tem até uma história muito interessante, né? Que o exército começou a montar um palanque dizendo que Dom Pedro iria vir falar sobre a Guerra do Paraguai,
das notícias da Guerra do Paraguai, foi amontoando gente na frente daquele palanque para ver o Dom Pedro II ir, né? Para ouvir Dom Pedro falar, aquela coisa toda, juntando gente. O exército cercou todo mundo, voluntário da pátria. Né? Vocês querem notícias do Paraguai? Vamos lá ver, né, cara? Muito melhor do que ouvir Dom Pedro falar. Então, assim, a campanha Voluntários da Pátria, no final, foi uma fiasqueira. Tá? Porque, assim, aí começaram a tudo, galera, né? O cara manco, caolho, perneta, vai, voluntário da pátria, não tem erro, né? Eu sou cego, não tenho mão, não tem problema, vai lá e dá cabeçada, né? E por aí vai. Rapaziada, entendam, o negócio é tão violento que a participação dos negros chega a ser... é uma sacanagem, cara. Sabe como é que funcionava a brincadeira? Botava um esquadrão de negros na frente, lanceiros, que então eles corriam para atacar os paraguaios. E a arma era aquela, né? Tu soca aqui, papum, atira e tem que recarregar, né? Então um exército atira no outro e o outro fica aqui parado, blum! Recebe os tira, cai um, cai outro, pá. Aí a gente fazia o quê? A gente botava os nossos lanceiros. Eles saíam correndo. A gente atirava, eles abaixavam. Vum, a gente atirava, pau! Aí eles levantavam, o exército paraguaio atirava neles. Aí a gente ficava aqui atrás. Era nosso escudo, né, velho? Porra, que sabe, usava os negros de escudo na cara dura, né, velho? Levanta aí, negrada. Vum, plá, plá. E o nosso exército mesmo é... Por isso que eu falo que essa campanha Voluntários da Pátria é coisa do outro mundo. E o mais interessante, prometiam ao escravo que se ele voltasse, ele seria liberto. E prometiam para o dono do escravo que se ele morresse, seria pago. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Bem, galera, saltos dessa guerra, né? Meu amor, a gente, o Paraguai, nosso exército podia ser manco, diabo a quatro, mas era gente, né? Tinha muita gente, a gente mandou muita gente para lá. Rapaziada, quando Solano Lopes percebe que não vai rolar fazer o Paraguai maior, uma coisa assim, opa, armei, me dei mal, né? Não vou conseguir bater no Brasil, na Argentina e no Uruguai sozinho. Ele faz o quê? Ele recua, né? Mas aí o Brasil já tinha comprado uma senhora de uma marinha da Inglaterra, né? Para combater aqui no Paraguai. Certo? Aí o Brasil já tinha se armado, já tinha feito seu exército, e Solano Lopes tinha recuado. Aí entra um pouco da influência inglesa, né? Que é aquela coisa assim, não, calma aí. Solano Lopes é um tirano. Então tem que entrar no Paraguai e matar Solano Lopes. Pô, ele estava desenvolvendo a industrialização. Aí pode ter um pouco mais da influência argentina, da Inglaterra nesse ponto. Galera, entendam. O que vai rolar aqui? Quando Solano Lopes recua, Uruguai e Argentina deixam a guerra. O Brasil invade o Uruguai e faz um verdadeiro absurdo dentro do Paraguai. A gente extermina 75% da população paraguaia. A gente mata Solano Lopes? Também, a gente mata quase qualquer coisa que se mexe lá. Entendeu? Da população que ficou, 75% mulher. Dos homens que ficaram, 90% com menos de 10 ou mais de 60. Se o Paraguai é, né, o mundo de Marlboro hoje, né, a terra da la garantia soy yo, a culpa é nossa. A gente, em vez de olhar para o nosso vizinho e copiar, a gente invadiu e destruiu. Né? Maravilha, maravilha. E eu acho legal, depois de ter feito isso, ter uma ligação entre o Brasil e o Paraguai chamada Ponte da Amizade, né, cara? Altos amigos, velho! Porra! Então, galera, vamos lembrar dessas questõezinhas que a Guerra do Paraguai ela é bastante presente nos vestibulares, tá? Toca o baile aí. Rapaziada, bora falar um pouquinho sobre as leis escravistas. Isso aqui, eu quero que você lembre lá da crise do sistema colonial que a gente já discutiu há tempos atrás. Ok? Vamos lá. A Inglaterra vai começar a pressionar para que a escravidão acabe por quê? Qual é a moral inglesa? Morre um escravo, nasce um consumidor. Ok? Tranquilo? Bem, meus amores.
Dá uma olhada numa coisa aqui. A Inglaterra foi a primeira a pressionar o lançamento de leis contra a escravidão. Ela conseguiu enfiar no Tratado de Viena, de 1815, a proibição... Proibir, né? Porra, Deus o livre. Não, analfabeto! Tá. Ô, Josi, como é que pode uma coisa dessa? Proibir, pelo amor de Deus, gente. Que coisa horrorosa. Passa o slide. Pronto, isso. Ah! Volta o slide. Bem, agora, analfabeto... Foi, na verdade, quem escreveu isso aí foi a Josi, cara. Tem nada a ver com isso. Quem fez esse slide foi a professora Josi, ela que é analfabeta, não tem nada a ver com isso. Galera, primeiro você vai ter aqui, no Tratado de Viena, a proibição do tráfico negreiro no Atlântico Norte. Depois você vai ter a proibição do tráfico negreiro no Atlântico Sul pela Lei Bill Alberdin. Então, em 1815, é proibido o tráfico negreiro no Atlântico Norte. Em 1845, no Atlântico Sul. Mas quando começam as leis brasileiras efetivamente? A partir de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Ok? Essa lei, ela vai proibir a entrada de negros cativos no Brasil. Ou seja, vai proibir que negros escravizados entrem no Brasil. Já que não podia mais entrar negros no Brasil, o que os grandes senhores de escravos começaram a fazer? A reproduzir esses escravos de forma endógena, né? Então o que vai rolar? Vai criar o governo vendo isso, né, vendo que os senhores de escravos deram um jeito para continuar conseguindo aumentar o número de escravos, criou a lei do ventre livre. Mas a lei do ventre livre, galera, é um absurdo sem tamanho. Porque você dá liberdade para o filho, mas mantém a mãe escrava. Então, pô, a escrava tem o seu filho, tuft, pariu, cara, vai fazer o quê? Vai soltar a criança na beira na porta da fazenda, esperar que uma loba amamente e ela funde Roma? Né? Vai fazer o quê? Entende? Vai fazer o quê? Vai dar a criança? Tá, muitas davam, sim, a criança para um parente alforriado, isso era comum. Mas agora, delícia de presente, né? Você acabou de ser alforriado, tá lá, né? Sem dinheiro para coisa nenhuma, ganha de presente um filho da sua irmã. Que gostoso, né? Então, assim, o que eu estou colocando, óbvio, né? Entre deixar o moleque escravo cuidar o moleque, vamos cuidar do moleque, isso aí a gente não discute. Mas a negra tinha uma outra opção, essa escrava tinha uma outra opção. Qual era? Cuidar dessa filha. Porque, no final das contas, gente, o senhor de escravo é um cara fofo. É um cara meio, um cara de coração, né? Então, ele vai permitir que essa escrava crie esse filho. Então, do 0 aos 8, a menina a escrava vai criar o filho. Dos 8 aos 21, ele vai trabalhar como escravo para mim. Entendeu a brincadeira? Ou você doa para alguém esse filho, ou essa criança vai trabalhar até os 21 anos, dos 8 aos 21 como escravo, para pagar esses 8 anos que ele ficou aqui sendo amamentado por você, comendo a minha comida. Grande absurdo. E aí tem a lei de sexagenários, que é pior ainda, né, cara? Que vai dar liberdade aos negros com mais de 60, só que assim, galera. Expectativa de vida de um escravo não passava de 40. Devia ser uma lei de ferro velho, né? Depois que o negro não consegue mais trabalhar e produzir, a gente joga ele fora da fazenda, ele berra, I'm free e morre, bufo. E aí a princesa Isabel, né? Que se amarrava no negão, fumou um baseado e aboliu a escravidão. É aqui, então, com a Lei Áurea, que vai acabar com a escravidão em 88. E o fim da escravidão é extremamente importante. Aurear também, tá errado também, tá tudo errado essa porra aqui. Naba. Isso aqui é que eu fiz esse slide correndo agora antes de sair de casa, velho. Aí foi uma desgraça. Meus amores, olha só. A crise da monarquia, ela é muito simples a gente entender. Então vamos falar com bastante carinho nela. A monarquia, ela se baseia em 3 pilares. Ok? Que pilares são esses? A questão militar, o exército, a igreja e a elite. O exército que defende, a igreja que legitima, a elite que financia. Como isso vai chegar ao fim, meus amores? Como? Como essa monarquia vai cair daqui? Perdendo esses pilares. Agora, como esses pilares caem? Questão militar. O que acontece aqui? A igreja,
a monarquia, o rei, garante aos caras que participaram da Guerra do Paraguai uma série de promessas. Certo? Faz uma série de promessas. Diz que iam pagar indenizações aos mutilados, pensões às viúvas, entre outras coisas. E o que acontece? Não cumpre nada do que faz. Para piorar, eles tiram um ministro militar e colocam o ministro civil, o Conde Deu. Então, assim, os caras perderam a sua representatividade política e ainda não tiveram as promessas cumpridas. Em 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, começa então a revolta não, né? Uma ação militar no sentido de tentar derrubar a monarquia. É coincidência que no mesmo ano tenha sido criado o Partido Republicano Brasileiro? Claro que não, né? Então começa esse movimento republicano aqui a partir da questão militar. A questão da igreja é a seguinte: o Papa proíbe que maçons frequentem as irmandades católicas. Show de bola? Só que Dom Pedro II era católico, como grande parte de todos os nossos presidentes até hoje. Né? Então Dom Pedro era maçom. Ok? 2 bispos no Brasil cumprem a ordem papal e expulsam esses maçons de dentro das irmandades católicas. O que Dom Pedro II faz? Manda prender os caras. Entenda. Dom Pedro II prendeu bispos que cumpriram uma ordem do Papa. Dom Pedro comeu cocô, cara. Entendeu? Deus o livre. Dom Pedro virou pro Papa e disse, então, o Papa ficou maluco com Dom Pedro. Logicamente, houve um rompimento aí. Depois Dom Pedro vai se retratar, vai pedir desculpa, né? Mas quanto mais mexe, mais fede. A igreja aqui tirou o apoio também, tá? Monarquia. Pergunta aos senhores, se governa sem o auxílio do exército? Se governa sem a legitimação da igreja? Galera, se governa desde que haja o quê? Dinheiro, né? Quem é que está dando dinheiro? Elite. Agora, a grande pergunta é, por que a elite ainda sustenta a monarquia? Galera, qual é a base da nossa elite? Aristocracia agroexportadora. Os produtores de café. Qual é a mão de obra que os caras usam? Escrava. Entendam. Fazer uma república pautada nos ideais iluministas e liberais, mantendo a escravidão, está fora de cogitação. Então, a elite mantém a monarquia, porque a monarquia mantém a escravidão. Em 1888, sai Lei Áurea. Ok? Galera, em 89, temos a proclamação da República. Por quê? A partir do momento que a escravidão acabou, a elite também não quis mais saber de apoiar a monarquia. Ela vai financiar os militares que vão, através da espada de Deodoro da Fonseca, dar um golpe que derruba Dom Pedro II, dando início à República Velha. Tema da nossa próxima aula, num slide, sem erro de português. Show de bola, galera? Beijo pra vocês, a gente se vê semana que vem, tchau.